Galera, vocês já viram os vazamentos de GTA 6 que apareceram essa semana? Porque olha, o cara que colocou esses vídeos na internet não tá só repassando um clipe qualquer que ele recebeu por aí não. Esse cara tem acesso ao jogo rodando de verdade na mão dele. E isso é sério, porque significa que ele pode continuar soltando coisa, inclusive coisa que pode estragar nossa experiência antes mesmo do jogo lançar. Mas calma, respira. Antes de vocês entrarem em pânico ou saírem espalhando teoria por aí, deixa eu contar pra vocês tudo o que rolou, porque a história é bem mais maluca do que parece. Fala galera, eu sou o Mikael e você está no Reinado Games. Antes de começar esse vídeo, desce aqui embaixo, deixa teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Então vamos por ordem. Nos últimos dias vazaram alguns clipes de gameplay e continuam vazando inclusive, que parecem completamente legítimos, e junto com eles saiu também alguns prints do mapa inteiro do jogo, que pelo visto tem inspiração bem forte na Flórida. Eu não vou estar colocando nenhum desses prints ou gameplay aqui no vídeo por motivos óbvios, mas vamos estar comentando sobre tudo o que aconteceu. E um detalhe importante é que até o momento a Rockstar ainda não se pronunciou oficialmente sobre todos esses vazamentos, nem confirmando, nem dizendo que não é, embora esteja bem claro que sim, é gameplay do jogo, porque na prática o comportamento deles já falou por si só. Eles começaram a derrubar tudo que era reupado sobre essas gameplays e também os próprios sites que o tal hacker criou para subir essas gameplays, inclusive até fazer enquetes com a galera. Para quem acompanha a saga há mais tempo, isso lembra bastante aquele vazamento gigante lá de 2022 que também pegou a internet de surpresa. Só que dessa vez o timing é ainda mais cruel, porque isso tudo aconteceu literalmente dias antes do tal Extended Look, que ia estrear com exclusividade na Netflix, e na verdade vai estrear na Netflix. Uma ressalva importante é que ninguém sabe ao certo a idade dessa build que vazou. Pode ser recente, pode não ser, e isso quer dizer uma coisa: qualquer detalhe que a gente for comentar aqui pode mudar ou até sumir completamente até o lançamento oficial em novembro. Então guarda isso enquanto eu vou passando mais detalhes, beleza? Só que isso foi só o começo. Os vídeos não pararam de vir. Depois do primeiro vazamento, começou uma sequência. Saiu um terceiro clipe mostrando o Jason dentro de uma famosa casa de sapato, se é que você me entende, conversando com alguns NPCs, recebendo um monte de mensagem no tal WhatsApp, que parece ser a versão fictícia do WhatsApp no jogo, e não parou por aí. Saiu um quarto clipe, esse mostrando o Jason sobrevoando a cidade inteira, dando um vislumbre incrível da escala do mapa. E o que fica claro é que isso não parece ter sido um vazamento único, de uma só vez. Parece que quem tá soltando esse material tá fazendo isso aos poucos, quase dosando o conteúdo para manter todo mundo grudado, esperando o próximo clipe. E foi aí que a gente descobriu que isso não era só alguém repassando o vídeo que recebeu de terceiros. Tinha coisa mais séria por trás. O grupo ou pessoa por trás disso se identifica como Cyberleak. E o detalhe mais chocante de tudo é que ficou provado que eles sim têm acesso à build jogável de verdade do jogo. Não é só um vídeo pronto que ele recebeu de outra pessoa. Em um dos clipes, inclusive, ele literalmente joga com o Jason e atira na parede escrevendo a palavra leak, tipo assinando para provar que é ele mesmo. A motivação declarada por ele ou pelo grupo é uma crítica ao modelo cada vez mais digital da indústria e principalmente ao fim das pré-vendas físicas e das mídias físicas em geral. Ou seja, segundo ele não quer apenas causar, ele quer fazer barulho em cima de uma pauta. Acreditamos nisso? Bom, cada um aí tem a sua opinião, mas eu não acredito que exista nenhum Robin Hood nessa história. Mas agora vem a pergunta que ninguém consegue responder com certeza: qual é o nível de acesso real desse cara? A gente não sabe se ele tem a história completa do jogo, se ele tem o jogo inteiro rodando, se ele é um ex-funcionário da Rockstar, ou se é um hacker que caiu de paraquedas nisso. Essa dúvida fica no ar e é justamente ela que deixa tudo mais tenso. E enquanto essa dúvida não tem resposta, o jogo continua vazando pedaço por pedaço, e o que apareceu até agora é surpreendente. Vamos para os detalhes de gameplay, porque tem coisa muito boa aqui. Primeiro, apareceu um sistema de clonagem de chave de carro. Em vez de simplesmente quebrar o vidro para roubar um veículo, dá para usar um dispositivo para clonar o FOB
do carro e destravar ele sem fazer estardalhaço. E olha que interessante, a opção de quebrar o vidro também apareceu na interface, então parece que vai ter mais de uma forma de roubar um carro. Segundo, parece que agora vai ter combustível e estado do motor para gerenciar. Isso é uma mudança e tanto para a franquia, porque significa que seu carro pode simplesmente quebrar e parar de funcionar sem necessariamente explodir, como sempre foi no GTA. Terceiro, a física do jogo parece estar em outro nível. Tem um detalhe bobo, mas revelador. Em um dos clipes, uma bola de basquete quica na casa, desce por uma rampa de barco e cai na água. E o jeito que ela se comporta na água parece extremamente realista. Se um detalhe desse tamanho está sendo simulado com esse cuidado, imagina o resto. E quarto, roupas interativas. Durante uma briga, o Jason derruba o boné de um segurança, pega do chão e coloca na própria cabeça. Isso lembra muito que a Rockstar já fez em Red Dead Redemption 2. Isso tudo já mostra o nível de capricho que eles estão colocando no jogo. Mas é no combate que a coisa fica realmente séria. A roda de armas voltou, só que parece menor e mais enxuta, mais parecida com Red Dead Redemption 2, e bem mais distante daquela gigantesca do GTA V, onde você carregava um arsenal inteiro. Isso pode indicar que vai ter um limite mais realista do que você consegue carregar. Também apareceram itens de cura na roda, incluído um item chamado Zombix, que parece funcionar tipo os itens de cura de Red Dead 2, para recuperar a vida em meio a um confronto. E durante uma luta corporal, apareceu um medidor de estamina. Isso é importante porque em GTA V você basicamente só ficava apertando o botão de soco repetidamente para ganhar qualquer briga. Com um medidor de estamina, o combate corpo a corpo parece que vai exigir mais estratégia. E falando nisso, o combate corpo a corpo em si tá com essa pegada bem parecida com Red Dead 2, que sinceramente sempre foi muito melhor do que o combate do GTA V. E não é só na porradaria que o jogo evoluiu. O sistema de polícia também mudou tudo. O nível de procurado de 6 estrelas está de volta. Isso é uma notícia e tanto para quem é fã antigo, porque GTA V tinha limitado isso a 5 estrelas, mesmo os jogos anteriores da franquia sempre tendo 6. Isso pode significar que agora, se você bagunçar demais, o exército pode ser chamado para te caçar. Além disso, apareceu um novo sistema de consciência policial do lado dos ícones de estrela. Aparecem outros ícones indicando o quanto a polícia sabe sobre você depois de um crime, a sua roupa, o seu carro, a sua localização em geral. Ou seja, trocar de roupa ou trocar de carro depois de fugir pode ser uma estratégia real para despistar a polícia. E talvez o detalhe mais intrigante de todos, depois que o Jason mata um personagem em um dos clipes, aparece um pequeno ícone de diabinho, entre aspas, com um símbolo negativo na tela. Isso sugere fortemente que vai existir algum tipo de sistema de moralidade ou reputação no jogo, o que seria uma mudança e tanto para uma franquia que sempre deixou o jogador ser um completo maníaco sem consequência nenhuma a longo prazo. E tem um detalhe bem escondido aqui que prova algo importante sobre a ideia dessa build. Em um dos clipes vazados, toca uma música que foi lançada em janeiro de 2025. Isso é uma pista muito forte de que essa build vazada é de 2025 para frente, o que contraria completamente aqueles rumores antigos de que esse material seria de 2023 ou de 2024. Mas é claro, a gente não tem como confirmar isso. De repente ele pode ter algumas builds de anos diferentes, ou uma versão limitada do jogo, ou o jogo completo. Nós realmente não temos como saber qual é o nível de acesso que ele tem. A comunidade Stop Killing Games, o famoso SKG, saiu publicamente condenando os vazadores. Eles chamaram a atitude de destrutiva e disseram que estão usando meios ilegais e ainda apontaram que o grupo estaria promovendo uma espécie de meme coin em cima de tudo isso, ou seja, tentando lucrar com a situação. Que não é muita mentira, galera, porque estão fazendo até mesmo uma espécie de vaquinha nos sites que eles estão utilizando por aí para fazer e soltar os vazamentos. E entre os próprios fãs já rolou até um debate, tem gente dizendo que o jogo parece meio datado, meio parecido demais com o GTA V. Só que essas pessoas parecem esquecer completamente que pode sim ser uma build antiga, ainda em desenvolvimento. E para piorar, começaram a aparecer contas espalhando vazamentos falsos, misturando com os vídeos reais, só para gerar engajamento. E aqui eu quero falar sério com vocês. A galera que fica causando treta lá no X, no Twitter, discutindo, brigando, botando fogo no parquinho, grande parte, não são todos, claro, mas grande parte dessas pessoas nunca jogou videogame na vida. Então, não deem
entrela demais pra esse tipo de pessoa e pra esse tipo de discussão. E principalmente gente que só quer criar hype em cima desse assunto. E se a gente for julgar o jogo só pela imagem desses vídeos, a gente comete um erro. E aqui eu quero validar uma coisa pra vocês. Se vocês viram esses vazamentos, provavelmente já pensaram, caramba, o jogo tá lindo. E é natural pensar isso, porque sim, essa é a primeira impressão e é a verdade. O jogo tá sim bonito. Apesar da baixa resolução, apesar desse primeiro impacto, né, não ter sido da forma que nós gostaríamos, que é um trailer em alta qualidade que a própria Rockstar já deveria ter lançado, dá pra perceber sim que o jogo tá muito detalhado e muito bonito. E para vocês terem uma ideia do potencial real, é só lembrar de Red Dead Redemption 2, um jogo de 2018 que até hoje impressiona todo mundo pela qualidade visual. Agora imagina o que a Rockstar é capaz de fazer com GTA 6, do seu máximo de definição, lançando em 2026, quase 8 anos depois. E tem um perdedor claro nessa história toda, e não é a gente, pelo menos por enquanto, e nem a Rockstar. Quem mais perde até agora é a Netflix. Eles iam ter a exclusividade do primeiro grande impacto do Extended Look na plataforma deles. E esse vazamento meio que já estragou parte desse efeito surpresa. Vamos ser sinceros, ninguém vai deixar de assistir ou acompanhar por causa disso. O hype continua. Mas aquele primeiro impacto, aquela curiosidade massiva, já diminuiu. O que eu realmente espero, e aqui é a minha opinião, é que esse cara não solte absolutamente nada relacionado à história do jogo. A gente fica super animado vendo mecânica, vendo mundo, vendo detalhe técnico, mas se rolar spoiler de enredo, isso sim estraga a experiência de todo mundo que tá esperando para viver essa história pela primeira vez. Para fechar esse ponto, vamos ser sinceros, galera. Isso é crime. Em algum momento, isso vai dar muito ruim para esse cara. E ele vai ser pego. Não é se, mas quando. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Fiquem animados, é normal. É do jogo que a gente mais espera, mas com os pés no chão. Nem toda fonte por aí é 100% garantida e nem toda voz gritando no X merece o seu crédito. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Será que a Netflix vai adiantar o Extended Look por causa desse vazamento? Ou será que isso muda a forma como vocês vão assistir o trailer quando ele sair? Quero muito saber a opinião de vocês e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo.